Boa noite. As relações humanas que formam o amálgama da sociedade têm um valor intrínseco, aparentemente subjetivo. Mas nem tanto. O chamado capital social não apenas pode ser mensurado, como cada vez mais é considerado um elemento fundamental nos parâmetros de desenvolvimento de uma nação. Pois para falar sobre o assunto, nós estamos frente a frente hoje com o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, Emerson Pazzi. Boa noite, professor. Obrigado pela presença no programa. Boa noite. Obrigado pelo convite. Também agradecemos a presença na bancada de Lúcia Fontanive, editora da TV Record, Cris Guimarães, produtora e apresentadora do programa Visão Social, voluntária da rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de Valéria Uchoa, editora do jornal Extra Classe, do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Estado. Lembramos que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Cultura 107,7. Professor Pazzi, o senhor esteve esta semana em Porto Alegre participando do seminário Pare e Pense, promovido pela ONG Parceiros Voluntários. E essa relação, né, entre capital social, voluntariado e terceiro setor, acho que a gente poderia começar, talvez, o programa explicando um pouquinho essa relação. Na verdade, esse foi o foco central do debate, né? Do debate que a gente travou no seminário, né? Os dois professores que vieram dos Estados Unidos, o professor Michael Ulglock e o professor Salomon, fizeram uma importante abordagem conceitual, né? Do que é o conceito de capital social, principalmente o professor Michael, e o professor Salomon, que tem já um trabalho já há muitos anos em relação ao voluntariado, procurou discutir e relacionar a questão do voluntariado ao capital social. E é bastante interessante o trabalho que ele desenvolve, porque ele está construindo uma metodologia para avaliar o peso econômico do voluntariado, né? Então ele construiu uma metodologia que lhe permitiu avaliar, por exemplo, o que movimenta em termos econômicos, quantas pessoas estão envolvidas no mundo, e está aplicando os surveys, questionários, né, em vários países para tentar captar essas informações. Então esse é um elemento importante. O que nós nos esforçamos para fazer no seminário foi realmente relacionar o capital social, o voluntariado, e trazer, não desprezar o debate sobre as políticas públicas, porque a rigor, o voluntariado não é uma ação pública, né? Mas também não é uma ação privada na perspectiva do mercado, porque alguém que se voluntaria para algo, ele não está normalmente buscando obter resultados privados ou particulares, né? Está oferecendo algo, a não ser que ele esteja participando de uma cooperativa, de uma associação que tem ali um objetivo econômico, né? Mas invariavelmente o voluntário, ele não tem objetivo privado. E ao mesmo tempo, uma ação voluntária não pode ser chamada de uma política pública, porque ela não exige regularidade, ela não exige que sejam apresentados resultados. Eu posso ser voluntário em alguma atividade muito pontual e depois deixar de sê-lo, né? Agora, o voluntariado tem um papel importante no sentido de estimular e dar visibilidade, e penso que o seminário Pare e Pense fez isso de forma bastante contundente, dar visibilidade para temas, para questões, para problemas que não são tratados nem pelo mercado e muito menos pelo Estado, ou que são maltratados pelo Estado. Então, por exemplo, ações assistenciais, por exemplo, nós temos vários exemplos no Estado e no país de ações assistenciais impulsionadas pelo voluntariado, que depois, num determinado momento, acaba sendo incorporada ou assumida pelo próprio Estado. Então, isso nos leva a discutir o conceito de capital social, que é exatamente uma ferramenta, uma força social, eu chamo de uma capacidade social, que determinados grupos ou sociedades possuem e que, através de valores como confiança, reciprocidade, solidariedade e cooperação, conseguem ter acesso a bens e recursos e direitos. Isso, então, está completamente relacionado a essa questão, essa interface entre voluntariado e a própria ação do terceiro setor. Eu queria saber, o brasileiro, ele já tem muitos brasileiros interessados, como é que é? Porque eu acho que tem pouca voluntário ainda.
no Brasil? Como é que está funcionando isso? Na verdade, nós não temos essa metodologia desenvolvida pelo professor Salomon não chegou ainda aqui. Então, nós não temos ainda condições de quantificar o que significa esse envolvimento. Há dados, por exemplo, em relação à Argentina, que o número de pessoas envolvidas com o terceiro setor é maior do que o volume das 100 maiores empresas da Argentina. Mas isso não quer dizer voluntariado específico, são profissionais que trabalham no terceiro setor. Exatamente, no terceiro setor de um modo geral, que é um espaço bastante generoso, né, que cabe em uma série de organizações de várias naturezas. Pois é, essa questão do terceiro setor, né, professor Paz, inclusive falou-se no Brasil há pouco tempo de uma CPI do terceiro setor, porque há uma relação também, às vezes, espúria entre o terceiro setor e o governo, né, e o Estado. Como é que o senhor avalia isso? Realmente, tu estás correto. Essa CPI foi enfim, impulsionada principalmente por um conjunto de denúncias relacionadas a recursos que foram transferidos para algumas organizações e, segundo as denúncias, não utilizados de forma correta. Sim, eu concordo contigo que há sim algumas organizações e algumas ações que não são adequadas. E uma das razões, não a única exclusivamente, mas uma das razões que permite isso é o fato de que não existe um marco legal que consiga normatizar ou que normatize esse terceiro setor. E essa é uma característica nossa, nós somos muito legalistas, nós precisamos construir leis. No Brasil se produz algo em torno de 400 leis por hora. O único problema é que elas são insuficientes, né? Porque mesmo assim nós teimamos em não cumpri-las, né? E temos até um clichê para dizer isso, né? Quando nós dizemos que a lei não cola, é porque a lei é inócua, ela não funciona. Agora, por que ocorre essa relação? Bom, de um lado nós temos um Estado que executa políticas públicas, algumas com muita qualidade, com muita eficiência, mas de um modo geral, nós temos um Estado que tem uma estrutura burocrática um tanto pesada, um tanto lenta para funcionar. Que tem um conjunto de pontos que a gente chama em ciência política de pontos de veto, de momentos onde as demandas, as ações podem ser bloqueadas. E muitas das vezes o mecanismo para acelerar uma política pública é exatamente encontrar um parceiro não público, né? E nem privado, né? Porque o único mecanismo que o Estado tem para fazer contratação de entes privados é através da lei de licitações, né? Quando não existe uma atratividade para alguns setores, então se procuram organizações que têm um outro formato, que são organizações do terceiro setor ou as conhecidas ONGs, para conseguir desenvolver determinadas ações. Então, uma política pública que me ocorre, que é muito frequentemente executada nos mais variados municípios pelo interior de todo o Brasil, é a Estratégia de Saúde da Família, que é uma ação do Sistema Único de Saúde, do SUS, que transfere responsabilidades para os municípios de fazer uma ação, uma política pública de saúde. No entanto, essa ação é invariavelmente feita pelos municípios através da contratação, da terceirização ou contratação de alguma organização, ou uma ONG, ou uma cooperativa, ou uma instituição. Isso é tão verdade que o próprio governo federal agora construiu um marco legal para tentar resolver alguns dos problemas causados por esse engessamento e criou uma empresa pública federal para cuidar dos hospitais universitários, né? Tamanha a dificuldade que as universidades possuem e o limbo legal que as fundações que invariavelmente cuidam dos hospitais universitários estão submetidas. Então essa relação é uma relação delicada, porém necessária, porque efetivamente há muitos casos onde o Estado precisa agir e a sua estrutura, a sua
necessária, muitas vezes, não celeridade, pode causar problemas. Eu vou citar um exemplo muito simples. Se acontece uma desgraça, vamos imaginar, né? Acontecesse um vendaval que levasse embora o teto de muitas casas aqui em Porto Alegre. Provavelmente o Estado teria alguma dificuldade de despender recursos no dia seguinte para fazer uma ação imediata. E provavelmente teria que encontrar um mecanismo para tentar abreviar essa circunstância, né? Uma medida provisória, se formos pensar em governo federal, uma ação através de uma organização, uma transferência de recursos para uma organização que tenha uma agilidade maior para fazer isso. Então, por isso que essa questão é uma questão muito delicada de ser tratada e não pode ser nem endeusada de um lado e nem demonizada de outro, porque das duas formas nós vamos estar cometendo injustiças. Claro. Professor, eu teria uma pergunta. As demandas sociais são muitas, né? E ainda pegando o gancho das ONGs, em 2000 o universo das ONGs aqui no Brasil era 276 mil, né? Hoje se fala em mais de 338 mil ONGs, né? A que o senhor atribui esse boom, vamos falar assim, que foi devido ao empoderamento da sociedade civil, dessa questão do capital social, não é? Ou da profissionalização mesmo do terceiro setor, do número de voluntários, aqui a nossa Parceiros Voluntários fala em 290 mil voluntários. O que o senhor atribui tudo isso? Olha, eu penso que tem dois movimentos aqui. Um deles está relacionado a isso que tu disseste, né? Um empoderamento, a identificação de muitos cidadãos brasileiros de que é preciso não esperar que alguém resolva os seus problemas e atuar no sentido de ou resolver e minimizar. Ontem mesmo eu vi uma notícia de que em São Paulo algumas comunidades e vizinhos estão se organizando para que os vizinhos vigiem as suas casas. Isso é essencialmente capital social, ou seja, há uma relação de confiança entre os vizinhos e quando um deles sai, o outro se preocupa em tomar conta, ou pelo menos olhar eventualmente. Então, ou seja, esses vizinhos eles não estão só esperando que o Estado vá lá e faça segurança, eles também estão tomando a iniciativa. Então, por um lado tem isso, né? Esse empoderamento e essa atitude, essa ação de, bom, preciso fazer algo, não posso esperar que alguém faça por mim. De um outro lado, tem a própria fragilidade do Estado, as limitações do Estado, né? Como eu estava dizendo anteriormente, o Estado, nós temos um Estado construído no Brasil de uma forma bastante pouco cidadã, né? Nós, na verdade, no Brasil não tivemos um Estado que foi, segundo alguns autores, como José Murilo de Carvalho, Roberto da Mata e outros, nós não construímos o Estado nos foi apresentado, nos foi presenteado. E nós estamos sempre, né, o cidadão brasileiro está sempre esperando que apareça um grande herói que vá resolver os seus problemas, né? E como esse herói invariavelmente não chega, ou quando ele chega ele não consegue resolver todos os problemas, é preciso tomar alguma medida. E penso que essa pulverização de organizações está relacionado a isso também, à limitação de algumas possibilidades do Estado, de algumas políticas, e por conta disso o fato de muitos cidadãos tomarem iniciativa. E há um outro mecanismo que nós não podemos negligenciar, é que durante a década de 90 nós tivemos no Brasil a emergência e um grande prestígio de uma concepção teórica de Estado que afirmava a não necessidade do Estado, né? Afirmava a tese do Estado mínimo, né? Não sei se é claro para o público, não é um conceito absurdo eu dizer isso aqui, que nós tivemos a concepção teórica neoliberal teve uma influência muito grande durante a década de 90 no Estado brasileiro. Tanto é que nós fizemos um processo de transferência de patrimônio público para a iniciativa privada, transferência de patrimônio público inclusive para instituições internacionais, para multinacionais, e transferência, inclusive, de algumas responsabilidades públicas, serviços públicos, para organizações privadas. Eu cito aqui 2 serviços públicos que houve uma intencionalidade de se transferir para a iniciativa privada: a água e a energia, né? Ela só não foi mais transferida por conta de impossibilidades legais e por reação da sociedade civil. Então, essa concepção neoliberal, que vai, na década de 90, frear pelo menos a ação do Estado enquanto produtor de políticas públicas, vai fazer que de um outro lado a sociedade muitas vezes tenha que se organizar para suprir
e resolver situações que que o Estado não dava conta. Eu lembro de uma, particularmente, que na década de 90 foi muito importante. Eu lembro, e seguramente os telespectadores lembram disso, vários assentamentos da reforma agrária foram realizados na década de 90. E acontecia um fenômeno curioso: os assentados eram ali colocados na sua terra e não tinham assistência técnica, porque o Estado não oferecia assistência técnica. Então esses assentados tiveram que tomar uma medida, ou seja, criar organizações, sejam ONGs, sejam cooperativas de assistência técnica, e toda uma sorte de organizações para suprir essa que era uma carência e que hoje está muito claro que voltou a ser uma tarefa do Estado, né? Hoje, claramente, a assistência técnica no setor rural é uma tarefa que o Estado voltou a assumir diretamente com as empresas públicas, como o nosso caso aqui é a Emater, mas também indiretamente oferecendo recursos para que organizações dessa natureza possam atuar. Então, penso que tem esses três elementos, né? De um lado o empoderamento, de um outro lado essa iniciativa da sociedade civil, e um terceiro momento em que houve um questionamento da ação do Estado enquanto aquele realizador de políticas públicas. Mas eu fico angustiada, assim, esse tipo de ação não pode enfraquecer o Estado? Esse tipo de ação de voluntários, é só a única coisa que eu fico um pouco angustiada com isso. Não pode valorizar o Estado mínimo, não. Eu posso pegar a carona na pergunta da Lúcia? E eu só queria dizer uma coisa, assim, o meu herói está se curando um câncer, viu? Tirou muita gente da miséria, que é o Lula. Para mim, ele chegou. Essa relação do voluntariado, enfim, e o Estado... Não, o senhor falou que houve um período aqui na década de 90 que se criou um vácuo no Estado, enfim, que foi teoricamente ocupado pelo terceiro setor. Mas, por exemplo, o terceiro setor, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da relação entre o voluntariado e o terceiro setor aqui, na nossa realidade, em relação a outros países, porque, por exemplo, na Europa, o terceiro setor ele é bastante atuante e há um Estado bastante forte, né? Quer dizer, também não necessariamente uma coisa está relacionada à outra. Como é que o senhor explicaria essas relações? Vejam, é uma faca, é uma pergunta muito interessante, muito curiosa essa. Na verdade, é uma faca de dois gumes, Em tese, essa pode ser uma reação ao Estado mínimo, mas, honestamente, o que nós temos visto, que as pesquisas têm demonstrado, é que estados que têm uma vivência social, uma interação social forte, tendem, ou melhor, sociedades que têm uma interação social forte, tendem a construir estados melhores, estados mais atuantes. Não precisamos ir muito longe. Quem acompanhou o noticiário hoje viu que hoje tende a assumir o governo grego, um governo de esquerda, que diz que o governo grego não deve se dobrar às exigências da União Europeia e deve sim aprofundar as reformas sociais, garantindo a ação social do Estado lá. Por quê? Porque existe toda uma reação àquela perspectiva aquela crise que está dada, que está colocada. Então, o que as pesquisas mostram, e por exemplo, esse conceito do capital social, ele vai ganhar, embora ele tenha sido criado no início do século XX, ele ganhou grande peso na década de 70 e 80, com um autor chamado Robert Putnam, que escreveu uma obra chamada Comunidade e Democracia, a Experiência da Itália Moderna. O Robert Putnam tinha como hipótese de que a experiência da Itália, o que impulsionava o fato de que a Itália no norte era mais rica e no sul mais pobre, era a ação do Estado. O Estado agia de forma diferente no norte e no sul. E isso proporcionava riqueza no norte e pobreza no sul. Como é que qual é o método que ele utiliza? Ele vai estudar os governos regionais italianos, que vão ser implantados lá na década de 70, e ele vai acompanhar a implantação e o desenvolvimento dos governos regionais durante 20 anos. E ele vai chegar à conclusão que a sua hipótese estava errada. Ou seja, ele identifica que não é o Estado que vai produzir uma sociedade diferente e uma economia diferente, mas é a sociedade que vai produzir um Estado diferente e uma economia diferente. Ele vai mostrar como
a capilaridade social, o grande associativismo que existiu historicamente na Itália, nas comunas italianas que se constituíram durante milhares de anos, produziu uma sociedade mais cooperativa, mais confiante, mais recíproca e que demandava do governo, cobrava do governo, mas também tomava iniciativas. Então ele identificou lá uma grande avalanche de associações de canto, coral, esportivas, produtoras, prestação de serviço, uma série de organizações sociais. Ao passo que no sul ele encontra o contrário, ele encontra uma região, né? Nós temos ali a Sicília, dominada pela máfia durante muito tempo, onde as relações são muito mais verticalizadas, relações de lealdade, de temor, muito mais de temor do que de confiança. Então ele vai atribuir a diferença do desenvolvimento, um norte rico e um sul pobre, a essa característica social. Putran diz, bom, graças à sociedade, os governos do norte são melhores governos e, portanto, impulsionam melhores políticas e produzem uma economia melhor. A sociedade vai impulsionar, então, organizar uma economia mais forte. E, graças à falta de uma organização social, o sul vai ter governos piores, porque não vai ter fiscalização, não vai ter cobrança, e as pessoas simplesmente não vão participar. E, portanto, os governos vão ter autonomia para fazerem ou não fazerem aquilo que deveriam fazer. Bom, por essa perspectiva, então, a resposta que eu poderia te dar é não. Ou seja, o voluntariado, nessa perspectiva, teria a tendência exatamente do contrário, ou seja, de impulsionar a ação do Estado. Porque, como eu disse, é preciso distinguir o voluntariado das políticas públicas, porque efetivamente eles são distintos. Agora, não significa que o voluntariado, uma ação voluntária, não possa desembocar numa política pública, não possa produzir uma política pública. Porque se uma determinada organização, por exemplo, cria uma associação, uma cooperativa para resolver um problema seu de manutenção, de qualidade de vida, ela pode muito bem cobrar que o Estado, num determinado momento, quando ela chega no limite da sua ação, ela pode cobrar que o Estado faça aquilo que ela não conseguiu mais fazer. E, portanto, aí sim, nós teremos uma política pública. E como que ela vai cobrar? Né? E aqui é um elemento importante que é preciso deixar claro. Quando nós falamos em políticas públicas, quando nós falamos em capital social, é preciso ter presente como a democracia tem um papel importante para isso. Porque é difícil falar em política pública num Estado autoritário, num Estado que não permite a contradição, que não permite a liberdade de associação, de organização. E falar em capital social é essencialmente poder se organizar, poder confiar e se organizar. Então a democracia joga um papel central e possibilita então que essas organizações influenciem o governo. Quais são os mecanismos assim efetivos de fiscalização do terceiro setor? Porque boa parte dele trabalha com a sua sustentação se dá por meio de leis de incentivo, de leis fiscais, né? Existe esse acompanhamento? A gente, depois de tantas denúncias, a gente pode, enfim, acreditar na possibilidade, na idoneidade? Tem muitas empresas que criam fundações e trabalham absolutamente com lei de incentivo, ou seja, se divulga que é dinheiro privado, mas de fato é dinheiro de isenção fiscal, ou seja, dinheiro público. O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, efetivamente, como eu disse no início, né, desse bloco, há um espaço normativo que não está claro dentro para esse campo do terceiro setor, né? Há uma legislação que não dá conta de todo o universo do terceiro setor. Então, é claro que, obviamente, qualquer cidadão pode ser responsabilizado pelos seus atos, há todo um mecanismo de fiscalização do Ministério Público, Tribunal de Contas, mas efetivamente, dada a pulverização, a pluralidade dessas organizações, nem sempre esses órgãos conseguem fazer uma fiscalização mais de perto. Mas efetivamente o que a gente percebe
que as pesquisas demonstram é que existe um percentual, se a gente pudesse assim estimar, um percentual pequeno de organizações do terceiro setor que efetivamente poderiam ser chamadas das laranjas podres. Né? A senhora Maria Helena Johan Petter disse, olha, dessas 380 mil no Brasil, nós podemos dizer que no máximo 10% não são tão boas quanto deveriam ser. É uma estimativa, não existem dados, né? E efetivamente essa área não... Ainda temos poucos dados para estimar efetivamente o que ocorre. Agora, essa questão é bastante importante porque efetivamente esse marco legal ele não está colocado. E a boa notícia é que a Presidência da República, através do ministro-chefe do Gabinete Civil, está tomando a iniciativa de construir um marco legal para dar conta desse campo. Até para medir a eficiência dos projetos culturais, assistenciais, né, que trabalham com verba pública. Exatamente. E uma outra questão é que, embora muitas dessas organizações sejam financiadas por leis de incentivo, mas muitas delas também são financiadas por aporte dos próprios voluntários, né, por doações, e muitas delas são financiadas diretamente pelo Estado, né? Por exemplo, quando transfere de recursos para que uma determinada organização execute uma política, né? No caso... Tem algum estudo que identifique isso, alguma pesquisa, o quanto o terceiro setor trabalha com dinheiro público e quanto é privado de doações? Não, eu não conheço estudo que tenha sido feito sobre isso. Eu tendo a crer que há um volume significativo de recursos trabalhados dessa forma, ou seja, via as políticas públicas, porque existe um conjunto de ações, como disse anteriormente, que o Estado tem dificuldades de fazer com a celeridade necessária. E por isso, muitas vezes, a forma mais adequada é a contratação de uma organização que vai executar lá na ponta. E vejam, isso pode ser algo considerado algo inadequado pelo telespectador, mas efetivamente, na verdade, é uma precaução que o Estado cria e que o sistema federativo que nós temos no Brasil possibilita. Ou seja, o nosso sistema federativo reconhece a autonomia dos entes federados, uma relação de interdependência, ou seja, a autoridade máxima no município é o prefeito, no Estado é o governador. Por isso que eu falei antes que a democracia é tão importante, porque no período do regime militar, nós tínhamos uma ação do Estado que de fato funcionava como unitário, ou seja, o presidente da República, o presidente general indicava o governador, indicava os prefeitos das capitais, os prefeitos das cidades de fronteira, os prefeitos das cidades que possuíam riquezas minerais. O Exército controlava as polícias estaduais, ou seja, existia muito pouca autonomia. Depois da Constituição de 88, se restabeleceu essa autonomia. E vocês devem perceber como, invariavelmente, quando se fala em políticas públicas, os municípios ou os estados usam um termo, que é o termo adesão. O estado ou o município precisa aderir à política. Esse é um elemento importante. Professor, eu tenho que pedir licença. Frente a frente, faz um pequeno intervalo. Já voltamos.